A verdade é que nós acendemos uns nos outros. Não somos nada sozinhos. E dito isto, e com uma certa emoção, cheguei à Madeira no ano 2000 e se houve congregação que me acolheu como filha, foi a congregação da Apresentação de Maria. Como filha na fé. Como filha na fé, vim por via do casamento e se houve uma pessoa que marcou o meu percurso na fé, para além de um madeirense que já na Católica, em Lisboa, me havia preparado para o crisma, que se chama Tolentino Mendonça, que para mim vai ser sempre o Padre Tolentino, depois, quando cheguei à Madeira, conheço a minha querida irmã do Bom Pastor. E para ela, para o céu, bem como para a irmã Zélia, claro, mas estas pessoas e depois todas as minhas queridas irmãs que aqui estão e que me conhecem como Paulinha, e serei sempre a Paulinha, continuam a estar a acompanhar-me ao meu lado e com elas sou, com certeza, e com esta congregação, mais pessoa, mais mulher, mais mãe, mais profissional. Obrigada à congregação da Apresentação de Maria, obrigada a todas as minhas queridas irmãs e um beijinho muito especial para a minha querida irmã Conceição Malha, aqui na comissão organizadora, também para a comissão científica, professor José Eduardo Franco e também para o nosso Eduardo Perregel. Muito, muito obrigada por este convite. Dito isto, e tinha que partilhar esta experiência, dizer que este congresso global, realizado por ocasião dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria, é de facto uma marca da presença que mudou comunidades, tocou vidas e continua a deixar uma marca indelével no nosso tecido social, educativo e espiritual. Eu hoje preparo adultos para o crisma. E esse compromisso mantenho com a paróquia, que também me viu nascer como mulher de fé. E se houve pessoa que me ensinou, neste percurso de preparar os catecúmenos, foi a irmã do Bom Pastor. Portanto, a Apresentação de Maria continua a ter esta marca indelével. Este congresso, com o seu título tão sugestivo, Educação, Solidariedade e Evangelização, da Europa para a Madeira, da Madeira para o mundo, convida-nos a olhar para a história com memória, para o presente com compromisso e para o futuro com esperança. É precisamente nesse espírito que trago hoje convosco uma reflexão centrada nas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Porque alguém dizia que o que se passa na infância não fica na infância. E quantos jovens, adultos, acompanhei noutras lides com as quais me comprometi com esta Igreja e que, por virtude de terem tido, de facto, situações dramáticas na sua infância, hoje, como pessoas e adultas, de facto, não fosse a fé e o amor e a crença numa pessoa que se chama Cristo, tudo seria tão mais difícil. Portanto, este meu apego com a infância, com as crianças e com os jovens é também precisamente olhar para essas experiências traumáticas dos abusos que, de facto, marcam de uma forma transtornada e de uma forma quase como que um homicídio, ainda que a pessoa se mantenha viva, marcam a vida, de facto, de uma pessoa. E a Igreja é um exemplo, e é um exemplo para a sociedade civil de como devemos enfrentar os problemas de frente, construir pontes e dar esperança a todas as almas. Acima de tudo, trago aqui nesta reflexão uma ideia que considero essencial. Essencial. Educar é também proteger. Educar é proteger. E proteger, em muitos casos, é a forma mais urgente de educar. Inspirando-me no exemplo da Santa Madre Maria Rivière e o seu postulado de empreendedorismo educativo, social e pastoral, exaltemos então a inspiração mariana e o paradigma da liderança feminina que se tem vindo a consolidar. Vivemos tempos de grandes avanços tecnológicos, mas também de profundas fragilidades humanas. Grandes avanços tecnológicos, mas profundas fragilidades humanas. A infância, tantas vezes idealizada como tempo de inocência e felicidade, como eu já aqui disse,
continua a ser, para muitos, um lugar de carência, de invisibilidade, de dor. Quando falamos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, não estamos apenas a abordar um tema abstrato, não. Estamos a dar voz a histórias reais, a histórias marcadas demasiadas vezes por ausência de afeto, de cuidados, de apoio emocional e de expectativas de futuro. É nesses contextos que a educação ganha a sua dimensão mais profunda, aquela que acolhe, que repara, que resgata. Falamos de crianças e jovens que vivem em contextos de risco, por ausência de cuidados, por negligência, por violência, por pobreza extrema, por abandono emocional e institucional. Falamos de realidades que não cabem apenas nos diagnósticos sociais, mas que nos devem interpelar enquanto comunidade política, educativa e espiritual. Interpelar enquanto comunidade política, educativa e espiritual. Perante esta realidade, temos um dever claro. Cada um de nós tem um dever claro. Proteger para educar e educar para libertar da dor, do trauma. Daquela mancha que está lá e que uma pessoa me traduziu desta forma, tão profunda. No encontro que tivemos com o Papa Francisco, por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, havia um senhor que estava triste. Eu disse, então, vai encontrar-se com o Papa? Não é motivo de alegria. Então, é motivo de alegria. E ele disse-me, casei-me, tive filhos, tive netos, mas o que aconteceu na minha infância foi de tal forma doloroso que, ainda que os netos, a família, a mulher, tivessem pintado aquela parede, a verdade é que o buraco continuava lá e, por isso, para ele, tornava-se muito difícil continuar a sorrir. Daí, tão essencial e determinante é estarmos atentos a esta nossa infância, a estas nossas crianças, a estes nossos jovens que nós queremos profundamente proteger. A educação, quando bem pensada, é o caminho. A educação, quando bem pensada, é o caminho que rompe ciclos de exclusão e alimenta percursos de dignidade. Mas ela só pode cumprir esse papel se for acompanhada por uma estrutura de proteção real, feita ao afeto, feita de presença, de políticas públicas eficazes e de redes colaborativas que funcionam com proximidade e continuidade. A este respeito, partilho convosco que a Região Autónoma da Madeira tem vindo a desenvolver um conjunto de respostas que procuram integrar as dimensões da inclusão, da promoção da infância e da juventude e da proteção social. Mas sabemos que nenhum sistema, por mais eficiente que seja, substitui a responsabilidade partilhada por todos e cada um de nós. A responsabilidade enquanto educadores, enquanto técnicos, enquanto governante, voluntário, familiar, cidadãos. De estarmos sempre atentos, de agir com prontidão e não desistir de nenhuma criança. De estarmos sempre atentos. Mas para estes sinais de atenção, de saber identificar os sinais, é necessário e muito importante termos formação. Para que algum sinal que nos é dado, tenhamos uma interpretação errada e, sem querer, possamos desistir de alguma criança. As Irmãs da Apresentação de Maria, ao longo de 100 anos na Madeira, mostraram-nos precisamente isto, que proteger é também evangelizar. E que evangelizar é muitas vezes escutar, cuidar e estar presente. Onde? Nas salas de aula, nas enfermarias, nas casas, nos bairros, nos gestos pequenos e repletos de misericórdia. Repletos de misericórdia. A sua missão foi e continua a ser profundamente educativa. Estou-me ali a dar o sinal e eu esqueci-me. Lá está, aquela imagem de que o que se passa na infância não fica na infância e que, na verdade, nós muitas vezes não imaginamos o que é que aquela carinha quer dizer.
E um abraço, e o falar, e o saber escutar os sinais é tão importante. Mas continuávamos aqui, na nossa missão. Foi e continua a ser profundamente a missão das Irmãs educativa e transformadora, não apenas pelos conteúdos transmitidos, mas pelos valores vividos. Pela capacidade que têm de olhar para os mais frágeis, não como problemas, mas como prioridades. Pela coragem de dar nome, rosto e futuro aos invisíveis. Hoje, quando falamos de políticas públicas de juventude, quando desenhamos programas para a inclusão ativa dos mais vulneráveis, quando reforçamos a atuação das comissões de proteção de crianças e jovens, ou investimos em formação parental e em medidas de apoio às famílias, estamos a atuar no mesmo terreno sagrado onde sempre atuaram as irmãs, o terreno da dignidade humana. Importa sublinhar que a vulnerabilidade não é sinónimo de fraqueza. É sinal que precisamos de uma sociedade mais justa, mais vigilante, mais presente. Precisamos de educadores, e estão aqui alguns, da apresentação de Maria e não só, que saibam ver além da aparência. E sabem, muitos sabem, mas continuamos a querer que saibam ainda mais ver para além da aparência, que saibam ouvir com empatia e ensinar com exigência e ternura. E precisamos também de um discurso político e social que reconheça que os direitos das crianças não são negociáveis, que o seu bem-estar deve estar acima de qualquer conveniência, que não são os adultos que têm direito a ter filhos, são as crianças que têm direito a crescer num ambiente seguro, saudável, afetivo e intelectualmente estimulante. O desafio que nos é lançado hoje é como educar com misericórdia, sem abdicar do rigor. Como proteger sem infantilizar. Como conjugar fé, ciência, política e ação num projeto verdadeiramente transformador para a infância e a juventude. Não há respostas simples, mas há um ponto de partida muito claro. A centralidade da nossa criança, das nossas crianças, dos nossos jovens como sujeitos de direitos. É esta visão que me guia enquanto governante, é esta visão que move muitos, quase todos dos que aqui estão, e esta visão que justifica a força e a atualidade do carisma das irmãs da apresentação de Maria, que hoje também celebramos. Quero, por isso, expressar, mais uma vez, a minha profunda gratidão por esta obra centenária, uma obra feita de fé, mas também de inteligência social. Uma obra feita de oração. Quantas vezes rezamos juntas? Uma obra também feita de ação. Uma obra feita de silêncio, mas que fala alto no coração de tantos madeirenses. Que esta celebração dos 100 anos seja também um compromisso renovado com a justiça social, com a educação integral e com a proteção da infância. Que os próximos 100 anos nos encontrem mais conscientes, mais solidários, mais corajosos. Um agradecimento especial à organização deste congresso, que reúne saber, fé, ação, num momento de reflexão e renovação. Que este encontro nos inspire a todos a sermos educadores que protegem e protetores que educam. A sermos educadores que protegem e protetores que educam. Porque proteger é educar e educar é proteger, afastando as nossas crianças das vulnerabilidades visíveis e invisíveis, inclusive dos perigos que estão à distância de um clique. Hoje temos tão grandes desafios e às vezes aquela pessoa que está ao meu lado pode ser uma tão grande vítima e eu nem sequer imagino, e do meu lado direito tenho uma pessoa que eu nem sequer imagino e que pode ser um agressor brutal. Para isso, eu tenho que estar devidamente preparada para saber identificar os sinais. Porque os educadores protegem e também os nossos protetores têm que educar.
Cuidar é uma forma de amar. E amar é a forma mais alta de proteger. Que saibamos, cada um de nós, em cada dia das suas vidas, levar este sentimento para o seu cotidiano, para todas as pessoas com quem nos cruzamos. Deixo aqui este repto de que, de facto, as nossas crianças e os nossos jovens estão vulneráveis, como já outros tiveram no passado, mas que, por virtude de não terem tido estas oportunidades de estarmos em congressos, em formações, com tantos cuidados, não tiveram uma oportunidade de fechar a gaveta, de colocar cimento para fechar aquele buraquinho. Por isso, por todos aqueles a quem não foi possível chegar lá, que nos comprometamos, cada um nas suas lides, nas suas tarefas, com esta salvaguarda maior, que é, com amor, continuar sempre, sempre, sempre a proteger. Porque ninguém está rigorosamente livre de se encontrar numa situação de perigo e os estratos sociais não nos dizem rigorosamente nada quanto às situações de perigo que podem existir para as nossas crianças e jovens. Mas as minhas queridas irmãs e a Congregação da Apresentação de Maria bem sabe isso, é um caminho que temos vindo a trilhar há já alguns anos. Por isso, contem sempre com o nosso Governo, com esta Secretaria, com estas políticas, para que possamos a cada dia proteger e amar cada vez mais as nossas crianças e os nossos jovens para os afastar de situações de perigo, de vulnerabilidade. Muito, muito obrigado.